Oi! Hoje eu tive uma atitude super insana da minha parte. Eu digo como uma pessoa que tem uma autoestima baixa em relação a outros quesitos, porque assim, eu me acho bonita, eu me acho uma pessoa bonita, só que às vezes eu não confio tanto no meu taco. E esse vai ser o tema do vídeo. Mas antes a gente ir pra vinheta, olha a minha maquiagem. Ai, peraí. Eu tô de chama violeta. Chama violeta. Chama trina. Chama trina. Só que eu tô invertida. Eu não tô exatamente chama trina, né? Porque a chama trina é o azul à esquerda, o amarelo no meio e o rosa na direita. Se não sabe o que é chama trina, tá vendo aqui rapidinho mini explicação, tá? Se não me engano, faz parte da fraternidade branca ou eu tô louca? Mas enfim, de tantos estudos meus, de tantas coisas que eu sei desses assuntos aí, que eu sei sobre a chama trina e ela chama maravilhosa. Inclusive, tem até um vídeo no TikTok falando sobre isso. Eu vou até botar aqui com o link desse vídeo, tá na descrição, tá? Esse vídeo do TikTok explica bem bonitinho. É antigo, mas vale a pena. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou a diva estrelar, a sua diva interestelar favorita, a sua best, e eu te ajudo a se conhecer cada vez mais. Antes de continuarmos, eu peço para que você se alinhe aqui comigo, se inscrevendo aqui no canal, ative o seu brilho cósmico com o seu like e envie essa energia pro universo para que mais estrelas possam se conectar com o canal. Ai, divas, assim, eu fui uma pessoa que eu tive minha rejeição, né? Eu tive a minha existência rejeitada a minha vida inteira, né? Eu não era pra ter vindo aqui pra essa terra, né? Minha mãe não me queria, então isso criou um grande trauma, né? Um grande rolê, sabe? Uma grande crença ruim instaurada no meu ser, né? Então, assim, eu acabei me envolvendo, tipo assim, isso gerou também outras crenças, né? De rejeição, de, tipo, medo de abandono e vários outros rolês, sabe? E um que eu tô tratando agora, recente, que é autoestima, sabe? É confiar em mim, sabe? Aceitar que eu sou foda também, que eu consigo fazer as coisas, que eu posso fazer acontecer. É porque eu sempre fui muito chamada de preguiçosa, fui muito chamada de que eu não sabia fazer as coisas. Tipo, ai meu Deus, se a Vivian fez isso, então meu Deus. Nossa, a Vivian fez isso mesmo. Tipo, era o quê? Lavar louça. Complicado. Então, assim, já sofri bullying, já sofri uma caralhada da quatro, sabe? Já sofri namoro, já sofri em autoestima, eu sempre me achei muito feia, muito horrorosa, mesmo que é foda, sabe? Porque eu nunca fui chamada de feia na minha vida, sabe? Nunca. E isso também sofro um pouco com a coisa, eu não sei nem dizer o que é exatamente, mas a ferida da comparação, né? Sempre fui comparada muito, principalmente com minha irmã, né? Então, às vezes, eu percebi junto com terapia, né? Que eu buscava inconscientemente pessoas pra eu me comparar, né? Que gerava uma certa rivalidade, né? Porque essa comparação entre eu e minha irmã gerou uma certa rivalização. Então, assim, eu sempre me diminui muito. Nunca acreditei que eu era capaz, nunca acreditei que ninguém gostaria de mim de verdade. Nossa, assim, eu me desacreditava muito. Mas o principal, antigamente, pra mim, era em relação à beleza, né? Eu me achava bonita. Sendo que, tipo assim, cara, eu olho cada foto que na época eu me achei horrorosa, que hoje em dia eu fico, meu Deus, eu tava tão bonitinha. Tipo, eu não tava esse show de horrores que eu achava que eu tava. Bastante. Felizmente tive que ativar a cartada do cabelo preso, porque a atitude que eu fiz hoje me deixou muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa antes de fazer tomar essa atitude. E eu tô assim com o corpo suando, tô com o corpo quente. Porque isso mexeu muito as energias do meu corpo, sabe? Movimentou muito com os meus chakras. Ai, eu tô quente, então eu tô suando. Não é nem porque o clima tá quente, eu tava, tipo, morrendo de frio. Antes de eu fazer isso, e antes de eu pensar nisso, eu tava me tremendo de frio. Sabe, eu tava me arrumando e eu tava, no final, eu vi que eu tava, assim, com as mãos geladas, agora, as mãos e os pés. Meu pé não tá mais nem gelado. Pra você ver como essa atitude fez eu ficar muito... Enfim, atitude, assim, em resumo, tá, gente? Porque eu não vou contar toda a história, porque além de fazer um expose de uma certa pessoa, né, em uma certa situação, e também da minha vida, é muito longo pra falar em um vídeo, né? Mas aquele clássico caso que você também deve ter vivenciado de amigas falsas, ex-amizades, de humilhação, né? E entre outras, né? Entre outras. Mas enfim, eu tomei uma posição final em relação a essa ex-amiga falsa, né?
falsa e invejosa ainda. E isso me deixou muito nervosa, porque eu fiquei pensando que se não teria apoio ou não, mas eu fiquei, poxa, se eu não tiver apoio ou não, problema, não me importo se as pessoas vão me apoiar ou não nessa decisão. E fui lá e fiz, e até agora eu não vi ninguém contra, né? Inclusive eu só fiz porque eu fui tendo mini confirmações de que pessoas já estavam do meu lado, né? Então assim, enfim. E o que isso tem a ver com tudo que eu falei até agora, né? Essa atitude, tomar uma atitude, dar um ponto final em relação a uma amizade falsa. E a ver com autoestima, comparação, tipo, não acreditar em si, não acreditar que é capaz, não acreditar no meu potencial. Tudo. Porque eu ficava pensando assim, nossa, se eu tomar essa atitude, as pessoas vão me deixar, porque elas não são minhas amigas de verdade, elas não vão me apoiar. Eu acho que elas não iam concordar com essa amiga, sabe, assim, uns medos assim, inúteis, porque, tipo, não tem nem motivo, gente, nem motivo do porquê eu tava pensando isso. Mas ainda tava pensando, sabe? Então isso tava querendo ou não acabando entrando numa situação assim. Então, cara, essa situação era pra ter sido dado um ponto final há muito tempo. Então, enfim, ter essa ferida muito grande da rejeição, e não só da rejeição, ai, te rejeitei, porque eu não quis ficar com você, não. É da rejeição da própria existência. Me pega muito, sabe? Porque eu acabo ainda não me validando ainda, sabe? Eu ainda desacredito um pouco da minha capacidade. Pouco não, muito. Não vou mentir. Sendo que, tipo assim, eu sou muito capaz. Eu sei que eu sou muito capaz, mas eu duvido muito. E é foda, sabe? É foda ter esse rolê. Ser esse rolê. Sabe? É muito complicado, mas é algo que eu estou aprendendo ao longo do tempo. Tipo assim, desde as 23 eu assumi uma atitude de que eu ia ser autêntica, eu ia ser eu. Desde 2003 eu busco ser eu o máximo possível. Inclusive, eu arrochei muito, viu? Porque eu era adolescente nessa época, né? E eu então arrochei bastante em relação a ser eu e fazer merdas. E, tipo assim, gente, olha as grandes merdas que eu fiz na minha adolescência. Vou lhe contar. A grande merda que eu fiz, assim, na minha adolescência, de, tipo assim, ensino médio pra cá, é só porque eu dedurei uma pessoa que era filha da puta, que tava fazendo merda na sala. E isso foi, tipo assim, a minha maior bosta. Porque só deu bosta porque acabou respingando em outras pessoas que eu não queria ter respingado. Mas respingou e tá bom. Porque se não tivesse acontecido essa situação toda, eu estaria me envolvendo até hoje com pessoas que são péssimas pessoas para eu estar. Que elas não agregam em nada com o meu futuro. Inclusive, essa ex-amiga ter partido da minha vida é um glória, amém. Ainda bem que você fez isso, só me revelou quais as intenções que você tinha. E ainda bem que você revelou suas intenções, porque andar com gente falsa não é legal, não é bacana, te drena muito, não só do pensamento, porque você sabe que a pessoa tá sendo falsa, e também drena porque a pessoa, ela, tipo, tá falando mal de você, e você tá permitindo. Entende? Olha isso, você tá... Cara, tipo, isso me mostrou que eu tava ultrapassando um limite meu. Eu tava deixando ser feita de gato e sapato permitindo essa pessoa ainda na minha vida. Porque, assim, ela me bloqueou, ela assim, fez escancarar o A4 sem motivos, né? O único motivo máximo que pode ter sido é só porque eu esqueci o aniversário da Beth. Porque de resto eu nunca fiz mal pra essa diaba, né? Então, enfim... Mas ela inclusive falou que ser amigo da Vivian é um cool, né? Tipo, oh meu Deus, amiga da Vivian. E continuava no mesmo ciclo de amizade que eu, sabe? Nos grupos em comum. E eu fiquei meio assim em dúvida. Eu fiquei, uai, que hipocrisia, né? Pois é. Ainda vai acontecer um grande evento. Ainda, né? Que esse dia eu tô doida pra esse dia chegar. Que quando acontecer, e o que aconteceu eu vou contar pra vocês aqui no canal. Mas enfim, isso só me mostra que eu tava, tipo assim, ultrapassando o meu limite, ultrapassando o meu... sabe, eu tava sendo incongruente comigo. Como assim? Eu falo que eu não gosto de gente falsa, mas eu permito que uma pessoa falsa, invejosa, continue no meu ciclo de amizade, mesmo sabendo as coisas que ela fala, que ela faz e fala mal de mim por trás, enfim. Isso é hipocrisia, isso é ultrapassar meu limite, e isso tava me adoecendo. E quando eu tomei a atitude que eu tomei hoje, eu me senti muito nervosa, primeiramente. Mas depois eu subiu a adrenalina muito forte. Mas agora eu tô mais assim, isso, Beth, você tá caminhando pro caminho certo.
Então, assim, isso escorre também, né? Porque assim, eu já resolvi em relação à autoestima. Eu me amo muito no sentido de beleza, eu me acho muito bonita, muito, muito bonita mesmo. Mas ele mexeu na câmera, ele tá continuando mexendo porque ele tá bem aqui embaixo. Deixa eu ajeitar. Em relação à beleza, eu me acho muito bonita, me acho bonita sem filtro. Inclusive, eu comecei a me desmamar dos filtros. Fazer um desmame de filtros faz um bom tempo, então eu ainda utilizo filtros, mas assim, aqui não tem nem como, né? Aqui só tem um suavizar. Mas no TikTok, o único filtro que eu utilizo são um filtro que é de cor. Um filtro que é de cor de maquiagem, porque eu, tipo assim, vocês estão vendo aqui, a maquiagem pra vocês tá tipo nada, talvez esteja um pouco acontecendo alguma coisa, porque o meu editor vai botar um efeito. Espero que no efeito, né, que ele vai botar no filtro, não, na verdade, no efeito, no filtro, eu esteja com a maquiagem bem evidente. Mas, gente, pra mim, o blush tá super bonito. Super assim, pá, o olho tá super pá, a boca tá super pá, mas aqui tá tão assim, sem nada. Então, no TikTok acontece a mesma coisa, sabe? Quando eu vou gravar os vídeos pra lá, eu fico com a cara toda assim, apagada. Então, pra evitar isso, eu boto um filtro de cor. Eu observo muito se o filtro muda alguma característica minha e não muda. Então, eu falei, não muda, só bota, tipo, maqueia meu rosto, né? Tipo, no sentido de, tipo, dar o blush que eu tenho aqui na minha cara e alumei aqui os meus olhos. Então, é isso. Então, assim, eu, em relação à beleza, já me aceito bastante. Tô começando a aceitar também os meus jeitinhos estranhos, meus jeitinhos esquisitos. Tô aceitando cada vez mais que eu realmente sou esquisita mesmo, e que é isso mesmo, e tá tudo bem. E, tipo assim, não preciso me sentir julgada, porque quem julgar, foda-se também se julgar. Problema seu. Se você acha esquisito ser uma cartomante, se você não acredita nisso, problema seu. Não perguntei. Se você acha esquisito fazer terapias energéticas, problema seu também, porque, enfim, eu tô falando coisas que eu trabalho, né? Eu trabalho com cartomancia e limpezas energéticas, né? Terapias energéticas. Então, assim, eu me senti, depois que eu saí da escola, né, entrei na faculdade, que foi esse ano, eu me senti cada vez mais poderosa, porque eu conheci pessoas muito legais, muito maravilhosas, amizades que me aceitam do jeito que eu sou, e era disso que eu tava precisando, porque eu tava sentindo muita falta de uma amizade que realmente me apoiasse, que gostasse de mim, e que falasse sobre mim sem vergonha, sabe? E eu tenho uma amiga muito especial no meu coração, Moni! Eu não sei se ela vai ver esse vídeo, acho que provavelmente não. Mas enfim, Moni está no meu coração. Meu coraçãozinho, viu? Porque, cara, inclusive as atitudes que ela teve em relação a mim, fez eu me tocar em relação a isso. Porque quando ela falava de mim, quando ela me apresentava pra alguém, ela falava, tipo, ai, porque ela faz isso, faz aquilo, ela é super inteligente, nananana. Falava que eu tirava as cartas e tudo mais, e sem vergonha, tipo, meu Deus, ela tira cartas, ela tem assuntos, ela conversa sobre assuntos de dimensões, sabe? Sem vergonha, sem vergonha de ser minha amiga, tipo, de ser amiga da pessoa que é assim, entende? E aí isso me deixou muito, caraca, glória a Deus que certas amizades foram embora da minha vida, porque é aquela coisa, né, é uma analogia que eu gosto muito de fazer, não tem como você querer um guarda-roupa novo se você não joga o velho fora. E eu acabei de perceber que eu não botei uma coisa muito importante no meu cenário. Calma lá que eu já boto. Era isso mesmo, o nosso querido astronauta. Eu tô meio assim, né? Cabelo bagunçado porque eu fiquei caçando o controle dele que eu não tava achando. Mas enfim, gente, eu tô meio coração. Eu tô um pouquinho nervosa ainda em relação às coisas que eu tô bem. Mas, cara, isso só me mostra que eu ainda tenho. Assim, claro que, obviamente, né? Eu tenho muito que aprender. Mas também mostra que eu tenho que. Muito aqui impor limites. Em relação a mim. Sabe? Eu tô aprendendo cada vez mais que não tem problema de eu ser a chata do rolê, no sentido de, tipo assim, a pessoa ultrapassou os meus limites, eu vou botar os limites em jogo, eu vou mostrar que eu tenho os meus limites. E que ela não pode me fazer de palhaço, não pode fazer de gato e sapato. Eu deixei essa diabo me fazer de gato e sapato por muito tempo, por muitos anos, por culpa de eu ter esquecido o diabo do aniversário dela. Mas até hoje, porque assim, foi o único mal, gente. No meu ponto de vista, o único mal que eu fiz pra ela foi isso. Porque de resto, gente, eu me humilhava pra essa garota, né? Era uma humilhação da poxa. Então, assim, eu cheguei a muitas outras conclusões do porquê, os motivos, sabe, gente? Ai, o rolê é muito massa. É só se você fosse minha best muito mais aprofundada, né? Eu te contaria tudo. Mas como você é minha best, mas não é best aprofundada, no sentido, tipo assim, tá no meu convívio social, não tem como lhe contar. Mas eu queria muito, viu? Enfim.
Então, cara, além, como eu falei, né, além de eu ter tido esse pacto de autenticidade, eu comecei a me aprofundar muito nos meus conhecimentos e muito sobre autoconhecimento. Eu comecei na internet, principalmente no TikTok e aqui no YouTube também, falando sobre assuntos espirituais, mas muito focado também no autoconhecimento, de uma certa forma, sabe? Porque eu vi que meu caminho é aqui na internet. Eu tô trilhando esse caminho faz uns anos, mas eu só comecei a levar a sério este ano. E eu tô tendo até que certos resultados bacanas, né? E assim, pra mim é um chamado de Deus que eu vou ser viral, que eu vou ter minha comunidade, que eu vou viralizar, porque eu já viralizei umas 2 vezes no TikTok, em época onde o TikTok, ele viralizar, ganhar mais de 1 milhão de visualizações, mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. Na época, principalmente, que isso aconteceu, era tipo viralizar. Até hoje em dia, viralizar. Tem mais 1 milhão de views. Tipo assim, se 500 mil já é viralizar, imagine 1 milhão. 1 milhão e 2, 1 milhão e 3 de visualizações. Então, enfim. Gente, e só trazendo aqui também uma confirmação que talvez você esteja querendo, só que você não esteja sabendo o que você está querendo ou percebendo. Sim, você pode muito bem ter uma pessoa aí do seu lado que ela pode se dar de best. Uau, minha best. Mas se você sente que, conversando com essa pessoa, você sente um clima estranho, de certa maneira, tipo, você conversa de boas, mas você sente que lá no fundinho tem alguma coisa aí, é porque tem coisa. E no futuro essa pessoa vai ser uma filha da puta com você, de alguma maneira. Então, se eu fosse você, eu analisava, né, tentaria saber o que é, pra ver se, tipo, essa pessoa ainda, vocês podem se resolver ou não, porque eu tentei, né, não foi falta de tentar. Mas, enfim, é aquela coisa, você não pode insistir que uma pessoa continue na sua vida se ela não quer, porque é burrada. Então, Merlin mexeu de novo e vai ficar assim. Então, outro aprendizado que eu levo é que realmente eu tenho que trabalhar cada vez mais no meu autoconceito, porque por mais que eu esteja falando bastante desse assunto no TikTok, eu ainda peco muito nesse assunto, porque eu sei que eu sou capaz de fazer o que eu faço, eu sei que eu sou capaz, eu consigo e tudo mais, só que traz aquele fundinho de dúvida, que é algo que eu percebi que é a minha lição de vida, né? É uma grande lição de vida, é entender que eu posso tudo e que eu não preciso me preocupar com nada, porque eu tenho uma coisa muito valiosa que você também tem, que é fé. Eu tenho fé, não importa qual é a sua fé, se você é fé em Deus, se é fé em Orixá, não sei, enfim, não importa. Eu tenho fé no todo, que é a mesma coisa de Deus, Orixá, eu superior, é a mesma coisa. Só que a minha espiritualidade é livre, né? Mas eu geralmente chamo de Deus porque eu vim, né, da religião cristã. Então eu acabo chamando muito de Deus. Então, assim, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que Deus é amor e felicidade, amor e alegria. Então, quando eu tô sendo uma pessoa alegre, eu tô na frequência de Deus, no meu ponto de vista. Inclusive, pra mim, a alegria é assim, a melhor proteção do universo, assim, uma pessoa muito alegre, porque você tá vibrando muito. Inclusive, não só do meu ponto de vista, né? Estudos também que eu faço. Eu cheguei a essa conclusão. O próprio Hélio Couto fala sobre isso. E, enfim, esse vídeo é meio que um desabafo, meio que contando um pouco e trazendo os aprendizados que eu tive ao longo do tempo aqui. E percepções que eu tive sobre mim mesma que talvez pode te ajudar também, sabe? Você perceber que talvez você tenha também uma ferida da rejeição. E uma curiosidade que eu descobri hoje é que eu tenho Vênus na casa 12. Tenho Vênus na casa 12. E a casa 12, né, eu precisei, tipo assim, falam muitas tragédias sobre a Vênus em casa 12. E ela tá em Gêmeos ainda. Mas, cara, uma coisa que eu percebi é que, com essas pesquisadas rápidas que eu dei, é que pra Vênus na casa 12 não só prosperar no amor, mas como em outras coisas, ela precisa se amar primeiro. Ela tem uma grande dificuldade de se amar, de se compreender, de se aceitar. E eu percebi isso, cara, que pontaria é essa? Realmente, mapa astral tá muito certo sobre a gente, viu? Muita coisa tá muito combatido, né? E, inclusive, é a primeira coisa ruim que eu tenho no meu mapa astral, né? Tipo, no sentido de, tipo assim, né? Eu via todas as outras coisas que eu tinha no meu mapa e era só elogios, só coisas boas. Aí a primeira coisa, e falam que a pior coisa que você poderia ter é ter Vênus na casa 12. E eu tenho. Mas, enfim, minhas divas, minhas maravilhosas, eu amo muito vocês.
Eu espero que vocês entendam o que eu quis trazer aqui, que de alguma maneira, porque eu sei que de alguma maneira você vai ser impactada por esse assunto, vai te fazer refletir de alguma maneira, espero muito que sim, tá? Tipo, analisa se você tem algum problema com rejeição, se você não acredita, geralmente, muitas vezes você desacredita em si, acha que não é capaz de fazer uma coisa, ou se acha muito feia. Sim, em geral, problemas de autoestima, né? Problemas de capacidade. Analisa se você não acha que tem capacidade suficiente para poder fazer dinheiro. Dá umas pesquisadas também sobre essas coisas de matriz. Nossa, eu sou muito viciada em matriz de destino. Mapa astral também tô viciadinha, mas eu não gosto muito de me prender a mapa astral, porque é aquela coisa, né, de tipo assim, é isso, pronto, acabou. E eu não sou desse tipo de pessoa. Eu acredito no poder de que a gente consegue moldar a nossa realidade e que as coisas podem ser mudadas. Então, é só... Claro que, tipo assim, lá tem um certo caminho, né? Lá, o meu mapa astral, ele acessa uma realidade que existe. Mas eu posso muito bem acabar fugindo da realidade do mapa astral. Tipo, é o mesmo caso de tarólogas que erram previsões. Elas não erram, né? As previsões. O tarot não erra nenhuma previsão. É só que o que aconteceu é que essa consulente, ela se desviou do caminho provável que a taróloga, a cartomante, observou, entende? Porque a cartomante, ela observa o caminho mais provável de acontecer na sua vida. E se você, com isso, olha, analisa e pensa, pelo visto não é legal continuar com esse caminho, vou trocar as minhas atitudes, trocar os meus hábitos, vou me analisar mais, vou fazer um shadow work do caralho e fazer um grande autoconhecimento pra trocar isso, mudar de vida e isso não acontecer, ou então pelo visto as minhas ações estão sim sendo certas, então vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então assim, a taróloga não erra, só você que muda os seus caminhos, muda as energias. E eu trouxe bastante assunto, né? Mas eu gosto assim, quando eu falo bastante coisa, eu converso sobre diversos assuntos, mas assim, vocês perceberam que tem um assunto principal, tem um foco principal, que é em relação à autoestima, que eu tive também, como eu falei, né, eu foquei muito em ser uma pessoa autêntica, sem medo, sem dó, sem piedade, em ser uma pessoa que é verdadeira. E porque, além de, tipo assim, ser muito top, ser uma pessoa autêntica, é libertador, você também vira uma pessoa muito magnética. Super, hiper, mega magnética. Então, você não só magnetiza pessoas, mas magnetiza vidas, dinheiro, relações, tudo, sabe? Magnetiza tudo. Que você tá vibrando na maior vibração possível, que é a vibração da verdade. É isso, minha linda. É isso. Sai dessa depressão. Começa a olhar pra si, faz um shadow work. Começa a analisar. Inclusive, shadow work é uma coisa um pouco pesada para algumas pessoas, porque tem gente que não consegue bater de frente com a realidade e não aceita muito bem os fatos. Então, faça com moderação se você é uma dessas pessoas. Se não quiser fazer também, não tem problema não. Cada um com suas quais. Mas aqui é dica para quem quer evoluir. Não só de vida, mas, tipo assim, de tudo. Tudo. Ser uma pessoa melhor. Faz um shadow work, faz uma terapia, faz a programação mental, cria teu alter ego, tem vídeo no canal falando sobre isso, aumenta teu autoconceito, e também tem vídeo no canal falando sobre isso. E, enfim, trabalha isso, tá? É isso, minha linda, eu te amo muito, eu espero que esse vídeo tenha te impactado de alguma maneira, e tchau!